Olá! Agora a gente vai para a última sessão da nossa conversa sobre chassis e nessa última sessão a gente vai discutir os dois sistemas que são os mais sofisticados, que têm mais recursos, mas que ao mesmo tempo são ainda os mais difíceis de se trabalhar. E primeiro a gente vai conversar sobre plantas. É interessante, esses dois sistemas que a gente vai falar são interessantes porque eles se aproximam mais de nós humanos, evolutivamente. Então, principalmente para as aplicações da biologia sintética voltadas para a parte terapêutica, em que eu quero construir um produto de interesse, e esse produto de interesse vai ser utilizado em humanos, é especialmente interessante eu utilizar um desses dois sistemas. E para começar falando de plantas, nós vamos falar da Arabidopsis thaliana, que é, historicamente, o principal modelo utilizado para se estudar as plantas. Essa é especialmente interessante porque ela tem um genoma pequeno, foi o primeiro genoma de planta sequenciado, e ela tem um ciclo de vida bem rápido. E além disso, um tamanho diminuto. Então é fácil de eu utilizar ela em laboratório. Então vários estudos para compreender de fato as plantas foram realizados em Arabidopsis, e é mais ou menos a história da E. coli, do Bacillus subtilis. Como são bactérias, organismos, no caso da Arabidopsis, que vem sendo utilizado há muito tempo pelos pesquisadores, a gente tem um conhecimento muito grande acumulado sobre protocolos para utilizar eles, por isso são boas escolhas de chassis. E nos últimos anos tem se destacado principalmente as plantas da família do tabaco, que são plantas que a gente também tem um estudo histórico bastante acumulado, bastante conhecimento acumulado, e além disso a gente está acostumado a cultivar em larga escala. E esse cultivo é a grande vantagem de eu utilizar plantas para produzir principalmente moléculas de interesse terapêutico, porque é difícil eu construir um circuito genético, são organismos complicados de se trabalhar, leva tempo, é custoso, tem toda a questão da regulamentação, mas após eu ter uma planta regulamentada, um circuito construído, é muito fácil eu expandir a escala, eu produzir isso em grandes quantidades. Afinal de contas, a gente está produzindo plantas em larga escala há 10 mil anos. Então, é aí que está o grande potencial de eu utilizar plantas para construir máquinas geneticamente engenheiradas. E vocês devem estar pensando, poxa, mas como eu faço isso? A grande resposta é o nosso amiguinho Agrobacterium. Essa bactéria, ela naturalmente infecta plantas e provoca, ela coloca o seu DNA na planta, coloca um plasmídio no DNA da planta e provoca uma doença. Então, se eu manipulo o Agrobacterium, se eu mudo o que ele vai entregar para a planta, eu consigo colocar o DNA que é do meu interesse. Esse é o método mais consagrado e mais utilizado para se modificar. E aí nem estou falando só de biologia sintética, estou falando de engenharia genética clássica, para se modificar uma planta. É assim também, esse é um dos métodos que se utiliza para produção de transgênicos, por exemplo. Mas qual que é o desafio? Principalmente purificar. Quando eu vou extrair o meu composto de interesse, eu acabo extraindo muitos outros compostos juntos. E a etapa de purificação acaba sendo o limitante, é onde acaba se tendo um custo maior e dificulta um pouco a aplicação em larga escala dessa tecnologia. Mas, de um modo geral, as plantas, além de defenderem o seu jardim de ataques zumbis, elas são excelentes ferramentas porque elas conseguem fazer um enovelamento e modificações tradicionais nas proteínas que se aproximam mais daquelas que nós fazemos. Então acaba sendo um chassi que, além de ser... ele tem um potencial muito grande, esse potencial está começando a ser desbravado, e é importante ter ele em mente quando se pensar em um projeto de biologia sintética que não possa ser feito em levedura ou em bactéria. E por fim, o sistema mais complexo, o sistema mais sofisticado e o sistema mais imprevisível, os cultivos de célula de mamífero. Existem várias linhagens que são utilizadas, eu não vou entrar em detalhes, mas está no material complementar, e basicamente são sistemas que permitem que a gente produza, de fato, proteínas, produtos de interesse muito próximos daquilo que seria encontrado naturalmente no corpo humano. E é por isso que, principalmente na indústria farmacêutica, se utiliza muito o cultivo de célula de mamífero.
No entanto, são organismos, é o sistema mais complexo, então é muito difícil, pensando do ponto de vista de biologia sintética, você construir uma máquina, você compreender todos os mecanismos de regulação. E aí não é uma questão de biologia sintética, de ciência aplicada em si. É uma questão um pouco básica também. A gente ainda falta pra gente ainda um pouco de compreensão de como esse sistema funciona. E isso torna um pouco complicado construir máquinas nesse tipo de sistema. Além disso, é caro. É caro utilizar esse sistema, seja em pequena ou em grande escala. Por conta desses motivos, são sistemas extremamente sensíveis, os meios são extremamente específicos, a gente ainda não compreende completamente a otimização de todos os processos, então acaba sendo um cultivo muito mais caro do que comparado com uma bactéria ou uma levedura. Além disso, tem o probleminha das contaminações, principalmente quando pensa em escalonamento. Se tiver contaminação, compromete a produção do teu produto de interesse e bactéria está em tudo, cresce em tudo que é lugar. Então, manter o seu cultivo distante das contaminações, claro, é um desafio em todos esses sistemas, mas especialmente nos cultivos com células de mamífero, é extremamente difícil. Então, em resumo, utilizar as células de mamíferos é como a estrela da morte. É um sistema extremamente sofisticado, extremamente poderoso, mas que qualquer brechinha, qualquer falhinha, a contaminação vai lá e acaba com tudo. Então precisa de muito conhecimento, muita expertise, e a gente ainda está começando a caminhar na utilização de biologia sintética nesse tipo de sistema. Basicamente, esses são os principais sistemas de expressão. Existem outros muito interessantes, como, por exemplo, a utilização de leishmania, a utilização de células de inseto. No entanto, esses eu deixei para o material complementar. Existem ainda alguns dos avanços mais interessantes em biologia sintética, são feitos em sistemas com cocultura, em que eu vou ter diferentes organismos se comunicando e crescendo e desenvolvendo o meu produto final juntos. Isso é extremamente sofisticado, extremamente interessante e é a fronteira do conhecimento. E os sistemas livres de célula. Quando eu utilizo um sistema livre de célula, aí eu deixo de lado muitos dos desafios, principalmente de biossegurança. Então, esses dois tópicos eu também deixei para o assunto complementar, para o material complementar. São extremamente sofisticados, a gente ainda está aprendendo, caminhando, dando os primeiros passos nesses dois sistemas, mas com certeza nas próximas décadas vão ser muito utilizados e muito discutidos em biologia sintética. Então agora você tem na sua mão um arsenal de opções, vários veículos. E agora você sabe que olhando para o terreno, você escolhe o veículo adequado. Se você precisar de um foguete, vai de foguete. Se a bicicleta for suficiente, vai de bicicleta. Se precisar do barco, vai de barco. E aí agora você está pronto para mergulhar no biohack, escolher o chassi correto e entregar o melhor projeto possível.